Olá, gente! Esse é um vídeo extra, aí sobre o Papa, que foi a nossa carta do mês de abril de 2025 aqui na jornada. E esse vídeo, ele na verdade não tem muito roteiro assim, né? Porque como vocês devem estar acompanhando, Papa Francisco, né? Ele faleceu aí, acho que não sei se já era dia 21, enfim, né? Entre 20 para 21 de abril. E aí, né? É um assunto que está reverberando bastante, assim, que a gente tem, que está em alta, que a gente tem falado e tudo, né? E na hora que eu fiquei sabendo, eu fiquei surpresa primeiro, né? Porque foi, assim, né? Eu fui dormir no domingo de Páscoa, acordei com essa notícia, falei, gente, né? Em plena Páscoa e tal, achei simbólico. E depois eu lembrei, eu falei, gente, é a carta do mês, né? Da jornada, assim. E primeira surpresa, e eu fiquei refletindo sobre, assim, falei, gente, né? Porque o tarô, eu brinco, né? Às vezes o tarô, ele é muito literal. E é difícil explicar, assim, o tempo todo dessa literalidade, mas para quem lida com ele mais de perto e percebe, enfim. E aí eu fiquei muito pensando nisso, assim, refletindo, falei, gente, eu até postei na minha rede social pessoal, não foi da jornada, porque, enfim, eu também não acho muito legal, né, assim, a gente tá num momento aí de mídias muito imediatistas, assim, né, em que a notícia é agora e a gente precisa falar e tá todo mundo falando, e se for amanhã já não serve, é agora e tudo. E aí todo mundo tem que dar uma opinião, às vezes não tem nenhuma opinião formada, mas tá todo mundo falando, eu tenho que falar também. E eu acho isso um pouco problemático. Então eu não queria fazer só porque estava em alta e tal, mas fiquei muito com aquilo na cabeça. Mas assim, né, tenho muitos signos aí de terra, sou muito terreno, então muito essa coisa do tempo das coisas, de amadurecer as ideias, preciso pensar um pouco, enfim, fiquei refletindo. Hoje é dia 23 de abril de 2025 que eu tô gravando, não é tão depois, né, do dia 21, mas eu passei o dia 21 todo, assim, pensando, conversando com outras pessoas, trocando essas ideias, refletindo, assim, fiquei nessa vontade de fazer esse vídeo. E aí eu fui ver também o que eu tinha falado no vídeo, né, porque, assim, gravo muitos vídeos e esqueço e tal, e aí eu não lembrava que eu tinha falado da Páscoa, né, porque, assim, eu costumo gravar meus vídeos sem muito roteiro, sem muita definição, assim, né? O negócio ali, a carta vai caindo e vai indo, assim. Tanto que, não sei se vocês reparam, mas assim, nem são vídeos que tem muita edição, muitos cortes. Não, eu gosto aqui de ligar a câmera e deixando acontecer, e algumas coisas vão vindo. Outras coisas vêm depois, que eu já terminei o vídeo, outras coisas vão acontecer no decorrer do mês, né? E aí eu falei, gente, verdade, né? O Papa podia também, essa carta, falar disso, assim, que seria um assunto, né? O Papa, esse mês poderia ser um assunto em alta e tal. Mas aí na hora me veio muito a questão da Semana Santa, né? Eu até citei no vídeo, falei, não, esse mês também temos aí feriado de Semana Santa, que eu tava contando com esse feriado, assim, contando os dias há muito tempo. E foi bem, né? Assim, né? Foi bem no final da Páscoa, né? E eu fiquei refletindo muito, assim, e nisso eu também lembrei dessa carta de um oráculo aqui que eu tenho, que eu sempre abro com ele, né, que é o oráculo da natureza, e a gente tem São Francisco de Assis, que eu não sei se vocês sabem, né, mas o Papa se inspirava nele, inclusive o nome, né, Papa Francisco, por conta de São Francisco de Assis, e aí várias coisas aqui na minha cabeça, assim, vários pensamentos intrusivos e enfim, fiquei pensando várias coisas, assim, refletindo sobre várias coisas, e aí fiquei pensando muito nisso, assim, né, dessas simbologias, né, eu não sou católica, então, assim, vou falar como uma pessoa muito leiga aqui, porque eu realmente não entendo muito de datas,
da igreja, assim, então, inclusive, se eu falar alguma besteira, vocês podem me corrigir aqui nos comentários, fica à vontade, né, com educação, por favor, mas assim, fiquem à vontade para me corrigir, se eu falar besteira, enfim. Mas nisso, né, essa volta, assim, né, essa Páscoa simbolizando a volta de Cristo, ele fazendo, foi sua última aparição, sua despedida e tal, e eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque o Papa Francisco, né, que foi o Papa que nos deixou agora, ele traz muito essa simbologia de estar ali ao lado dos pobres, ao lado dos oprimidos, né, assim, de ser contra a guerra, de ser contra luxo, né, assim, tanto que nessa figura de humildade, de não fazer questão de ser enterrado num caixão luxuoso, de não fazer questão de andar com um crucifixo, né? O crucifixo dele, acho que dos papas, se não me engano, eu estava vendo, acho que são de ouro, o dele era de madeira, enfim, né? De fazer questão ali de atender as pessoas, assim, de ir em favelas, enfim, de estar ali ao lado dos pobres. E eu fiquei pensando nisso, né? Jesus, quanto a essa figura, ele também fazia questão, né, de estar ali ao lado dos pobres, dos doentes. Se não me engano, é ele que ele defende, né? Se não me engano, é Maria Madalena que está sendo apedrejada. E ele vai lá, defende ela da população que está apedrejando e tal. Ele também pregava muito essa humildade, assim, né? Ele vem como filho de um casal pobre também, assim, né? Então eu fiquei muito refletindo sobre isso, assim, em um momento que a gente vive atualmente, né, que é um momento muito delicado, muito tenso, estamos aí em guerras comerciais, né, assim, então essa coisa de um lado, essas pessoas, essa luxúria, esse galera aí acabando com a natureza para ficar construindo carro, né, enquanto de outros lados, assim, né, a população pagando alto por essas empresas, por esses bilionários, assim, né, então eu acho que, e aí o vídeo que eu fiz, que eu coloquei até o título de lições de vida, assim, né, eu acho que, eu fiquei refletindo isso, talvez seja o momento da gente refletir de que lado a gente quer estar e viver de acordo também, né, porque é isso, assim, defender é importante, se posicionar é importante, mas que nem o próprio Papa São Francisco, o Papa Francisco, né, ele abdicou de uma vida de luxo, ele podia ir lá viver acho que é casa papal que chama, e decidiu viver num lugar que não tinha tanto luxo, né, o pessoal estava falando que ele mesmo preparava a comida dele, enfim, estava ali, tinha essa coisa de atender as pessoas, tá? Então é essa coisa, né, da gente decidir de que lado a gente vai estar e viver de acordo com isso, assim, né, e pensar também qual é a lição que a gente vai deixar, porque por mais que a matéria ela não seja eterna, né, o Papa faleceu, enfim, materialmente, né, seu corpo vai ser velado, está sendo velado, vai ser enterrado e tudo, assim como Jesus também, sua passagem na Terra foi por um tempo, mas as lições deles, né, o exemplo deles seguem ainda aí, né, e vão continuar seguindo por aí, né, assim, vão ter seus seguidores, que não são poucos, né, então, assim, tudo bem, assim, qual o caminho? Eu acho que é um mês para a gente pensar nesses momentos de tensões que estamos vivendo, qual caminho nós queremos seguir, né? E de que lado a gente quer estar, né? Se a gente quer estar aí do lado dos oprimidos, ou se a gente quer estar aí do lado e defendendo os opressores aí nessas guerras, né? Que destroem tanto, porque me veio muito isso pensando no São Francisco de Assis, que é um defensor dos animais, um defensor da natureza e tal, né? Então, assim, a gente quer estar nesse lado aqui, com a natureza, com os animais, e
E pensando não só na gente, né? Pensando na figura do Papa e de Jesus, que são pessoas que não pensam só em si, né? Mas numa sociedade, no convívio, né? Pensar no próximo também. Então pensar se esse caminho que eu defendo não é só para mim, né? Esse caminho que eu defendo é para mim, é para o meu bairro, é para o meu país, é para o meu planeta, né? É para as pessoas que ainda vão vir, que também vão, né? Assim, pegar as consequências dessa minha atitude hoje, assim. Então é pensar que o que eu escolho e o que eu faço hoje e o que eu deixo, né, para outras pessoas, porque isso também interfere, não estou falando só da minha vida, né, estou falando de todo mundo que convive aqui, vivemos tudo aí nessa bolinha azul, como diz um amigo meu, né, que é a Terra, né, então tudo que a gente faz interfere na vida de outras pessoas, assim, se eu estou vivendo uma vida de luxo aqui, né, tem pessoas aqui que estão bancando esse meu luxo, né, seja ali trabalhando, sendo explorado para bancar esse meu luxo, né? Agora, se eu estou aqui defendendo que tenham árvores em pé, se eu estou defendendo que tenha uma proteção animal, né? Tem outras pessoas aqui que também vão aproveitar desse oxigênio que essas árvores vão trazer, né? Que vão poder aproveitar a companhia desses animais, enfim, foi isso, assim, eu fiquei pensando muito nisso, e aí eu achei que seria legal, assim, mas, né, trocar essa ideia aqui com vocês. E aí hoje, dia 23, que eu estava pensando, tomando banho, pensando assim, né, o que eu vou falar e tudo, e ainda refletindo sobre isso, é dia de Ogum e dia de São Jorge também, né, assim, viva aí Ogum e São Jorge também. E aí eu tava ouvindo uma música do Zeca Pagodinho, que chama Pra São Jorge, né? E aí na música tem uma frase que eu vou ler aqui para vocês, que a memória não é boa, que ele fala: quem vai pela boa estrada, no fim do caminho encontra em Deus perdão. Então eu acho que é isso, assim, é escolher a estrada que a gente quer caminhar, né? Saber o que essa estrada oferece, as consequências que esses caminhos que a gente escolhe traz para a gente, traz para a nossa sociedade, traz para o mundo como um todo, né? E saber que isso, assim, né? Que a gente vai depois também colher aquilo que a gente plantou dessa estrada e que vai deixar essa estrada para outras pessoas aí, né? E aí eu quis trazer aqui, muita coisa para falar, gente, eu quis trazer a versão do Marcelo, assim, né, porque a carta do mês eu trago aqui com o do Rita Tarô, né, e enfim, para explicar, assim, eu nem gosto de trazer muito esse deck para cá, porque é meu deck pessoal, assim, não gosto de expor, enfim, questões pessoais. Mas eu acho que o Marcelo, para explicar, assim, ele... eu sou cachorrinho do Marcelo, gente, né? Então, assim, eu acho que ele é um clássico, ele não é um clássico à toa, assim, né? Então, acho que ele traz elementos que em outros se perdem, né? Mas tá vendo? Temos pessoas aqui que eu falei, essa figura da gente, na carta do mês, né? Das lições que essas pessoas trazem pra gente. Então, acho que é um momento mesmo da gente prestar atenção nessa mensagem, tanto de São Francisco, tanto do Papa Francisco, tanto de Jesus, pensando aí nessa simbologia da Páscoa e tudo, né? Quais são as mensagens que essas pessoas deixam aí pra gente, né? Qual é o exemplo que elas nos trazem, né? Porque são figuras também. Então, acho que não é só o falar, mas a forma que escolheram viver também é um exemplo pra gente, assim, né? E mesmo que seja para discordar, eu acho que a gente ainda tem o que aprender de alguma forma com essas pessoas, assim, né? É isso. E aí eu queria ler também aqui sobre a carta de São Francisco de Assis para vocês aqui. Como eu falei, né? O Papa ele gostava muito de São Francisco de Assis, enfim, tanto que o nome, né? Em razão dele, se ele se
inspirava, né, nessa figura de São Francisco de Assis. Então acho legal trazer aqui a descrição desse oráculo aqui. São Francisco de Assis: humildade, amor à natureza, devoção, desapego, liberdade, renúncia, simplicidade, conexão. Esta carta nos diz a importância de nossos atos diante do todo. Cada coisa que você faz deve conter uma consciência maior de que tudo está conectado. Toda ação tem uma reação, mesmo que não seja visível, ou mesmo que não afete diretamente você. A busca por uma vida mais simples é mais fácil e feliz do que pensamos. O difícil é abrir a porta da gaiola dourada em que estamos apegados e voar livres pelo céu azul de encontro com a natureza. Os vales, os mares e os rios que nos esperam generosamente, e também encontrar com a nossa verdadeira essência, com quem realmente somos. Essa gaiola dourada que tirou de nós nossa criatividade também destrói o planeta e a natureza. Essa sedutora gaiola faz pessoas enlouquecerem, adoecerem e se esquecerem de quem realmente são. Buscar um modo simples e cheio de criatividade, beleza e saúde é assumir as rédeas de sua verdadeira felicidade. Isso sim é viver globalmente comprometido e conectado com o planeta, invertendo o caminho da destruição. O planeta é maravilhoso e sua natureza é sábia. Nós somos como tudo que foi criado aqui nessa pequena nave. Somos o reflexo da consciência cósmica. Liberte-se das amarras. Só é realmente livre aquele que está desapegado até do próprio ego. Quem não tem medo de ser humilde, quem vive com simplicidade, quem se entende como parte integrante da natureza, é livre como um pássaro. Sinta-se parte da natureza e devote-se a ela. Mexa na terra, sinta sua textura, sua temperatura, sua generosidade. Plante uma horta, uma flor, uma árvore. Plante. É isso, gente. Não sei se esse vídeo fez sentido, enfim. Fiquei com vontade de fazer e compartilhar com vocês esses pensamentos aí, essas reflexões. Espero que tenha feito sentido, espero que ajude vocês de alguma forma. E é isso. Dia 1º agora começam os vídeos de maio, né? De 1º tem a carta do mês. E aí a partir do dia 2 as cartas dos signos. Eu espero vocês. E bom finalzinho de abril para nós.